Flávio Dino, ministro do Meio Ambiente, ministro da Justiça e do Meio Ambiente, né? Ministro do Meio Ambiente e da Justiça, ministro do Supremo também. Rapidamente cumprindo a profecia, até superando a profecia, que profecia não é uma obviedade, a projeção que eu fazia, de que seria, será, já é, espécie de líder do governo Lula no Supremo Tribunal Federal, ministro de Corte Constitucional, ministro do Supremo Tribunal Federal, na prática instado a agir contra as queimadas e mesmo liberando gastos, créditos extraordinários para enfrentar o desafio das queimadas. E a mesma lógica de reação excepcional à vida na pandemia. Foi assim na pandemia. Existe uma tendência a comparar tudo à pandemia, e é preciso ter senso de proporção, ainda que gravíssima seja a situação das queimadas. Mesmo a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, um problema gravíssimo, também foi comparado à emergência, ao alarme da pandemia. É preciso ter mais parcimônia na comparação com a pandemia, mesmo diante de problemas graves como são esses que nós temos, porque, sob a desculpa de enfrentamento de um evento pandêmico, se exerce poder, se exacerba o exercício do poder e a liberdade com dinheiros públicos e com a fabricação dos dinheiros públicos. Então, eu sugiro, trocando ideia aqui com vocês, muita atenção a esse discurso influente segundo o qual tudo vira pandemia e tudo deve ser comparado à emergência da pandemia, inclusive essa questão gravíssima dos incêndios. Ao contrário da pandemia, previsíveis. Nunca nos esqueçamos disso. Aqui nesse programa nós não nos esqueceremos. O governo Lula, aliás, Flávio Dino vira ministro do Supremo em fevereiro desse ano. Ele foi ministro até fevereiro. Em fevereiro, o governo Lula já era informado dos riscos crescentes de, nesta altura do campeonato, queimadas, incêndios severos no Brasil. Ninguém foi pego de surpresa. De fevereiro até agosto, vai lá, quanto se poderia fazer em termos preventivos? Quanto se poderia fazer em termos de organização orçamentária, de trabalho conjunto com o parlamento, para preparação de um fundo, para a existência de um fundo, projetando o enfrentamento dessas questões? Nada foi feito. Nada foi feito. Orçamento, isso serve para o orçamento da União, os orçamentos regionais, estaduais, municipais. Orçamentos ignoram a questão climática, especificamente os elementos preventivos para o problema das queimadas. Surge o vácuo de poder. Nós temos um Ministério do Meio Ambiente simbólico para viajar o mundo. Mas do ponto de vista prático, de atividade, de soluções executivo, temos um vácuo que, muito bem, o ministro Dino preenche, porque assim atua o Supremo Tribunal Federal hoje. Há uma lógica de liberdade para que o Supremo se expanda e atue como poder legislativo e como poder executivo. Nesse caso aqui, autorizado pelos seus próprios pares, Flávio Dino atua como executivo, dando ordens de mobilização de pessoal, de envio de uso de Forças Armadas, de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária, de Força Nacional. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça, dando ordens de ministro de Justiça, sobre estruturas que estão sob o Ministério da Justiça. Lembrando que ele estava lá no Ministério da Justiça e não terá feito isso que pede para fazer agora, não terá se precavido. Ele estava no Ministério da Justiça até fevereiro, ele fazia parte do governo até fevereiro. E desde então,
uma série de alertas, desde dentro do governo mesmo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, informando, o Ministério Público informando, o Supremo Tribunal informando, cobrando posições, e o governo Lula, com todos os seus símbolos, não fez nada, agora faz no desespero. Vamos criar autoridade climática. Por que não criaram antes? Era promessa de governo, era promessa de campanha. Por que não fizeram antes? Porque não acharam importante. A autoridade climática vai fazer o que diferença agora? Sendo criada agora. O governo não fez a sua parte, não faz a sua parte. O orçamento ignora a questão ambiental, especificamente sobre incêndios. Vem a emergência, o vácuo surge, vem o STF, porque, repito, assim procede o STF. Com esse argumento fundamental de comparar a emergência, que é real, à pandemia. A pandemia é um marco em várias áreas de governo dos excessos, para além dos marcos institucionais, respostas voluntaristas, muitas vezes autoritárias, tomando espaço dos outros. A pandemia foi um marco, inclusive para que o Supremo Tribunal Federal exercitasse livremente a sua natureza executiva, naquele caso, sob o vácuo da ação de Jair Bolsonaro. O constrangimento é que agora o vácuo é do governo Lula, que é o governo Salvador, veio para salvar nossas florestas, com Marina Silva e tudo. E as queimadas continuam.